Um homem encontra dois gêmeos negros no túmulo do seu filho. Ele desmorona em lágrimas ao descobrir a verdade. Olá, eu sou Augusto Martins, o contador de história. Deixe seu curtir nesse vídeo e deixe nos comentários de que cidade você está assistindo. Carlos Duarte estava em um estado emocional tão frágil que, se alguém o tocasse, ele provavelmente desmoronaria. Ele tinha perdido seu filho, Lucas, há 2 anos, e desde então nada parecia ter sentido. Nada fazia com que ele se sentisse vivo novamente. Como se o coração dele tivesse parado de bater no mesmo instante em que o de Lucas parou, em um acidente de carro que havia virado uma tragédia sem fim. A dor de perder um filho era algo que ele nunca imaginou que enfrentaria. E agora, cada dia, parecia uma luta para continuar respirando. Foi em um dia frio e nebuloso que Carlos decidiu voltar ao cemitério. Era um lugar que ele evitava, mas algo dentro dele o impulsionava a ir. Talvez fosse o vazio imenso que sentia, como se a única conexão que restasse fosse com aquele lugar, aquele túmulo. Ele dirigia devagar, com os olhos perdidos no horizonte, tentando encontrar alguma resposta para perguntas que nunca se calavam. O que aconteceu com você, Lucas? Por que você foi embora tão cedo? Ele murmurava para si mesmo. Ao estacionar o carro, Carlos sentiu o peso de sua solidão. O vento cortante batia contra as árvores, que se balançavam como se estivessem chorando junto com ele. Mas o que aconteceu a seguir fez seu sangue gelar. Quando ele se aproximou da lápide de Lucas, 2 meninos estavam ajoelhados em silêncio, com os olhos fixos no chão, sem notarem sua presença. O que eles estavam fazendo ali? Ele se aproximou sem saber o que esperar, o coração batendo forte no peito. Mas o que ele descobriria naquele momento mudaria sua vida para sempre. O menino mais alto, Miguel, foi o primeiro a levantar os olhos. Eles estavam vermelhos, como se ele tivesse chorado por dias. O outro, Gustavo, estava mais agachado, como se estivesse tentando absorver o peso da dor que pairava no ar. A visão daqueles meninos ali, diante do túmulo de seu filho, fez Carlos sentir um calafrio na espinha. "Quem são vocês?" ele perguntou, a voz rouca e carregada de confusão. Ele estava tenso, os músculos rígidos. O que esses meninos estavam fazendo ali? Miguel, com um semblante triste, olhou para Carlos. "Desculpe, senhor, nós viemos dizer adeus ao Lucas", disse ele, a voz quebrada pela emoção. Carlos sentiu um aperto no peito. "Lucas?", ele repetiu sem entender. Ele não conseguia pensar direito. "Vocês conheciam meu filho?" "Sim", respondeu Gustavo, a voz pequena, mas firme. "Lucas foi muito importante para a gente. Ele nos ajudava. Ele nos ensinava tudo." Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lucas, seu filho, ajudava outras pessoas? Ele, que sempre foi tão fechado, tão silencioso, tinha um lado que Carlos nunca soubera. Como ele nunca soubera disso? O que mais Lucas escondia dele? O choque foi tão grande que ele mal conseguiu respirar. "Ele era mentor de vocês?", Carlos perguntou, tentando processar as palavras. Seus olhos estavam fixos em Miguel e Gustavo. Ele sentia como se estivesse em um pesadelo. "Meu filho, que eu achava ser tão distante, ajudava vocês? Como assim?" Miguel abaixou a cabeça, engolindo em seco. "Sim, senhor. Ele nos ajudava no centro comunitário da Vila Esperança. Ele nos dava aulas, nos ensinava a ler, a escrever, a acreditar que podíamos ser mais do que isso", ele disse com os olhos marejados. Ele acreditava em nós quando ninguém mais acreditava. Carlos não sabia o que fazer com aquela informação. Como ele pôde não saber de tudo isso? Como ele pôde ser tão cego? As palavras de Miguel ecoavam em sua mente como uma verdade amarga que ele não queria aceitar. Seu filho, Lucas,
havia se dedicado a essas crianças, acreditando nelas, quando ele mesmo se sentia tão perdido. Ele mal podia acreditar. Mas como Lucas morreu? Perguntou Carlos, a voz trêmula. Ele precisava saber. Precisava entender. Gustavo olhou para o chão, claramente lutando contra as lágrimas. Ele morreu em um acidente, senhor. Mas antes disso, ele fez muito por nós. Ele acreditava que a gente tinha um futuro, que a gente podia mudar nossa história. Gustavo respondeu, a voz cheia de respeito e gratidão. E nós vamos continuar o que ele começou. Ele acreditava em nós, e nós não vamos deixar o sonho dele morrer. Carlos sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Ele ficou ali, sem saber o que fazer com aquela dor e com aquele vazio. Ele nunca soubera que Lucas tinha esse lado. Ele nunca soubera que o filho que ele tanto amou e perdeu estava deixando um legado tão poderoso para aquelas crianças. Ele sentiu uma mistura de culpa, dor e uma vontade imensa de fazer algo, de honrar o que Lucas fizera. Mas o que ele podia fazer agora? Eu não sabia disso, disse Carlos, a voz embargada. Eu não sabia que meu filho era tão importante para vocês. Como eu não vi isso antes? Miguel olhou para ele com olhos sinceros. Senhor Duarte, o que importa agora é que o senhor sabe. E o senhor pode fazer a diferença só de saber quem Lucas realmente era. Ele não queria que ninguém soubesse, mas o senhor agora sabe. E isso é o mais importante. Carlos sentiu uma chama de esperança acender dentro dele, como se finalmente ele tivesse encontrado um caminho para seguir. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas uma coisa ele sabia. Ele não poderia deixar o legado de Lucas morrer. Ele precisava continuar a missão do filho. Ele precisava aprender mais sobre o que Lucas fizera e, acima de tudo, honrar a memória dele. A jornada de Carlos Duarte estava apenas começando, e a cada passo ele descobriria mais sobre o filho que perdeu e sobre si mesmo, em uma busca por redenção que o levaria a um lugar onde ele nunca imaginou chegar. Carlos Duarte ficou parado por alguns minutos, os olhos fixos nos meninos diante do túmulo de seu filho. A sensação de ser um intruso no próprio luto era esmagadora. Ele os observava, sem saber o que dizer ou fazer, tentando processar o turbilhão de pensamentos que invadiam sua mente. Como Lucas poderia ter feito isso? Como ele, um pai tão ausente, nunca soubera da dedicação do filho para com aqueles meninos? O choque não passava e a dor se multiplicava, agora misturada com a vergonha. Miguel e Gustavo se afastaram lentamente, dando espaço para que Carlos pudesse se aproximar do túmulo de Lucas. Os dois, com a cabeça baixa, pareciam respeitar o luto do homem. Mas o que ele sentia naquele momento não era apenas a dor pela perda. Era o peso da ignorância. Como ele pôde ter ignorado a vida de seu próprio filho de uma maneira tão completa? Como ele se deixou ser cego para o que realmente importava? Carlos se agachou diante da lápide de Lucas, tocando suavemente o nome gravado. A imagem do filho sorrindo, ainda criança, pairava em sua mente. Era como se ele tivesse se esquecido de quem Lucas realmente era. Ele só via o filho em suas últimas semanas de vida, no sofrimento que a doença lhe causou, nas brigas que tiveram antes do acidente. Mas havia muito mais. Miguel, sempre o mais sério dos dois, se aproximou de Carlos, agora mais confiante. Ele não queria incomodar, mas sabia que precisava falar. Senhor Duarte, disse ele, a voz tensa, Lucas não foi só um mentor para nós. Ele foi um amigo, um exemplo, uma esperança que nós nunca tivemos. Carlos o olhou, absorvendo aquelas palavras como uma verdadeira bofetada. Era difícil ouvir aquilo de um menino tão jovem, que sequer tinha vivido o suficiente para entender o peso de suas próprias palavras.
Como ele, Carlos, que deveria ter sido o exemplo para o filho, havia falhado tanto. Eu nunca soube disso. Carlos finalmente conseguiu dizer, a voz embargada. Nunca soube que Lucas tinha um lado tão generoso. Gustavo, que sempre fora mais impulsivo, se aproximou também. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas ele tinha uma expressão de agradecimento. Lucas acreditava em nós. Ele nos tirou da rua, nos deu uma chance que ninguém mais nos deu. Ele sonhava em nos ver na escola, sendo alguém. Não era só sobre livros, era sobre dar um propósito para nossas vidas. Ele queria nos dar algo que ninguém mais acreditava que a gente poderia ter. Carlos engoliu em seco. Ele sentiu como se estivesse sendo afogado pela dor, pela culpa. Ele, que tinha tido tudo, uma vida confortável, uma família unida, a chance de ser um pai presente, não soubera dar a Lucas nada disso. Como ele nunca soubera? Como ele deixou de ver a verdadeira essência do filho? O filho que ele tanto amava, mas que na sua ignorância nunca soubera apoiar da forma correta. E agora estava tarde demais para mudar. Eu falhei com ele, Carlos murmurou, quase sem querer acreditar nas próprias palavras. Eu falhei com Lucas. Não, senhor, disse Miguel rapidamente, como se já soubesse o que Carlos estava sentindo. Não é sobre falhar ou não. Lucas fez tudo o que ele pôde. O Senhor é o pai dele, e isso nunca vai mudar. O que ele queria e o que ele faria era que o Senhor continuasse o que ele começou. Ele acreditava que juntos a gente poderia mudar tudo. Ele acreditava em vocês. As palavras de Miguel ecoaram dentro de Carlos como um grito silencioso. O peso da responsabilidade que ele sentia parecia insuportável. Ele precisava fazer algo. Precisava dar sentido àquela dor, ao legado de Lucas. Ele não poderia deixar que a morte do filho fosse em vão. Ele precisava agir. Mas como? Eu preciso fazer algo, disse Carlos, agora mais para si mesmo do que para os meninos. Eu não posso deixar que isso acabe aqui. Não posso deixar que ele seja esquecido. Miguel e Gustavo se olharam e um brilho de esperança surgiu em seus olhos. Eles sabiam o que Carlos queria dizer. Eles sabiam que ele estava começando a entender o verdadeiro propósito de Lucas e que se ele fosse realmente capaz de continuar o que o filho havia iniciado, sua dor teria um novo significado. Podemos contar com o Senhor, Sr. Duarte? Gustavo perguntou, sua voz carregada de uma expectativa que Carlos nunca imaginou que um dia ouviria. Nós precisamos da sua ajuda. O Senhor tem o poder de fazer o que Lucas queria. Ele acreditava na educação, no futuro que ele poderia dar para nós. Se o Senhor puder nos ajudar, tudo o que ele fez vai valer a pena. Carlos não sabia o que fazer com aquelas palavras. Ele olhou para os meninos, agora com um novo foco, uma nova determinação. A dor da perda ainda o consumia. Mas ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Não só por ele, mas por Lucas. Talvez essa fosse a única maneira de redimir a sua ausência enquanto pai. Eu vou ajudar, disse Carlos com firmeza. Eu vou fazer tudo o que eu puder. Vou fazer o que Lucas faria. Vou honrar a memória dele, por vocês, por ele, por todos que ele tentou ajudar. Os meninos sorriram, a gratidão estampada em seus rostos. E por um momento, Carlos sentiu que a dor começava a diminuir. Não que a perda de Lucas fosse algo que pudesse ser esquecido, mas ao menos ele começava a enxergar um caminho para a redenção. Ele sabia que o que estava por vir não seria fácil, mas ele estava disposto a seguir em frente por Lucas, por Miguel, por Gustavo, por todos. Carlos Duarte acordou cedo naquela manhã, mais uma vez tomado por uma sensação de vazio. O dia estava nublado, como se o próprio céu tivesse se unido ao seu luto. Ele não conseguia tirar as palavras de Miguel e Gustavo da cabeça. Lucas acreditava em nós. Aquela frase parecia ser uma chama queimando dentro dele, incessante, exigindo ação. Mas a pergunta que se fazia era:
O que ele poderia fazer agora, depois de tantos anos de negligência? Era uma manhã comum na casa de Carlos, mas nada em sua vida parecia comum desde o momento em que ele soubera da verdadeira essência do filho. Ele passava os dias tentando encontrar uma maneira de preencher o vazio deixado por Lucas. Mas quanto mais ele pensava, mais sentia a responsabilidade esmagadora de honrar sua memória. Como fazer isso? Como resgatar uma vida perdida de propósito e dar continuidade a um legado que ele, um pai ausente, mal compreendia? Foi então que ele decidiu. Ele não podia mais se esconder atrás da dor. Ele precisava agir. E para isso, a primeira coisa que faria seria buscar os meninos. Carlos chegou à periferia de São Paulo com uma sensação de desconforto. A realidade do lugar era dura demais para ele, que sempre vivera em um mundo protegido, onde as dificuldades eram apenas histórias distantes. Ao descer do carro, ele sentiu a tensão no ar, o cheiro de concreto, o barulho das ruas, a gritaria das crianças brincando. Era uma realidade crua, uma realidade que Lucas tinha abraçado e que ele, Carlos, nunca quisera sequer olhar. Miguel e Gustavo o aguardavam no centro comunitário, onde os dois meninos passavam a maior parte do tempo. Eles estavam visivelmente emocionados, mas ao mesmo tempo havia nos olhos deles uma esperança mansa, uma confiança que Carlos não sabia de onde vinha. Era como se, de alguma forma, ele fosse a última chave para algo muito maior. "Senhor Duarte", disse Miguel, o mais maduro como sempre. Aqui é onde Lucas acreditava que poderia fazer a diferença. Ele começou a nos ensinar tudo o que sabia, não só de livros, mas da vida. Ele queria que a gente fosse mais do que apenas meninos da rua. Carlos respirou fundo, sentindo a dor de cada palavra. Como ele nunca soubera disso. Como nunca se dera conta do impacto que Lucas tinha na vida daqueles meninos. Ele, que havia sido o pai ausente, agora tentava se tornar algo mais, algo que jamais foi antes. Um homem disposto a se redimir. Dona Rita, a avó de Miguel e Gustavo, apareceu pouco depois, com seu olhar desconfiado e uma postura firme, que deixava claro que ela não se impressionaria com promessas vazias. Ao vê-la, Carlos sentiu uma pontada de medo. Ele sabia que Dona Rita não seria fácil de convencer. Ela era uma mulher forte, que havia criado os meninos sozinha, com muito sacrifício, e não parecia disposta a aceitar qualquer tipo de ajuda sem antes avaliar profundamente as intenções de Carlos. "Eu sei o que está pensando, Sr. Duarte", disse Dona Rita com um olhar severo. "Só agora, depois que meus netos perderam tanto, você quer ajudar? Onde estava o senhor quando Lucas precisou de um pai? Quando ele lutava para conseguir uma bolsa para os meninos, o senhor estava ocupado demais." Carlos se encolheu diante das palavras de Dona Rita. Elas eram um soco no estômago, mas ele sabia que tinha que enfrentar aquilo. Ele se aproximou com os olhos marejados e falou, pela primeira vez com sinceridade, algo que nunca tinha dito antes. "Eu falhei, Dona Rita. Eu falhei com o meu filho. Mas eu sei que posso fazer o que ele começou. Eu não sei o que mais posso oferecer, mas estou aqui e farei o que for necessário. Não só por ele, mas por Miguel, por Gustavo e por todos que ele tentou salvar." Dona Rita o olhou longamente, como se estivesse avaliando se ele realmente poderia cumprir o que prometia. Ela, uma mulher que enfrentou tudo para criar seus netos, sabia que palavras eram fáceis, mas ações eram tudo. Após o silêncio, ela finalmente falou, de forma mais amena. "Eu vou deixar o senhor tentar, mas não pense que vai ser fácil. Os meninos precisam mais de ações do que de palavras bonitas. Vamos ver se o senhor realmente entende o que está em jogo aqui." Carlos sentiu o peso das palavras dela, mas algo em seu peito se acendeu. Ele estava pronto para fazer o que fosse necessário. Ele precisava. Os três, agora, estavam unidos por um único propósito: dar continuidade ao sonho de Lucas.
O plano era simples, mas desafiador. Ele ajudaria Miguel e Gustavo a conseguirem bolsas de estudo, a mesma oportunidade que Lucas havia tentado garantir para eles antes de sua morte. Mas Carlos sabia que o caminho até lá seria árduo e a resistência de muitos seria imensa. E pior, ele não tinha ideia de como enfrentar aqueles que se opusessem a essa ideia, inclusive aqueles que questionariam o fato de 2 meninos da periferia estarem em uma escola particular de prestígio. Eu posso fazer isso, pensou Carlos determinado. Por Lucas, por ele eu posso fazer qualquer coisa. Aquela sensação de impotência que o havia acompanhado durante toda a sua vida agora começava a se dissipar. Carlos tinha um novo propósito, uma nova missão. Não apenas salvar os meninos, mas salvar a si mesmo. E, enquanto observava Miguel e Gustavo, ele sabia que a batalha estava apenas começando. Carlos Duarte não sabia como explicar a pressão que sentia. Quando ele entrou naquele colégio particular de prestígio, a sensação de estar em um mundo completamente estranho o consumiu. O chão polido, as paredes impecáveis, os uniformes impecáveis. Tudo o que ele via parecia gritar em sua cara que ele não pertencia ali. Mas ele estava decidido, não voltaria atrás. Ele não podia voltar atrás. Havia um objetivo maior, uma promessa a cumprir, não só para Lucas, mas para si mesmo. Ele parou diante da imponente portaria do colégio e sentiu pela primeira vez o peso do abismo entre seu passado e seu futuro. O futuro de Miguel e Gustavo. Como ele havia chegado até aqui? Um pai ausente, distante da realidade das periferias, agora se via diante da responsabilidade de garantir um futuro melhor para 2 meninos que ele quase não conhecia. E mais, tinha de enfrentar uma sociedade que jamais acreditaria que aqueles meninos pertenciam ali. O diretor, Sr. Roberto Fonseca, era um homem de meia-idade, sempre impecável em seu terno, o tipo de pessoa que projetava uma imagem de respeito quase inacessível. Carlos, por sua vez, usava o único traje que possuía, um conjunto simples, mas limpo. "Estamos prontos para a reunião", disse ele, tentando disfarçar a insegurança que sentia. A conversa com o diretor começou de maneira cordial, mas logo o tom se alterou. Fonseca olhou os papéis, os resultados de Miguel e Gustavo, e fez uma pausa. "Carlos, esses meninos têm talento, é claro, mas você sabe que a nossa escola é um ambiente de elite. Eles vêm de uma realidade completamente diferente, e não sei se o impacto será positivo para eles, nem se eles se adaptarão." Carlos sentiu a gota de suor escorrer pela sua testa. Aquelas palavras, ditas com uma suavidade quase hipócrita, causaram um impacto direto no seu coração. Ele sabia que o diretor não estava apenas falando sobre a adaptação acadêmica, mas sobre a diferença social. Ele estava dizendo que Miguel e Gustavo não pertenciam àquele mundo, que eles eram apenas uma espécie de exceção que, com sorte, poderia ser tolerada. "Senhor Fonseca, eu sei o que o senhor está pensando", disse Carlos, sem conseguir esconder a dor. "Mas eu não estou aqui para pedir um favor. Eu estou aqui para dizer que esses meninos têm tudo o que é necessário para estar aqui. Meu filho, Lucas, acreditava neles. Ele acreditava no potencial deles. E eu, como pai, acredito também. Eu vou lutar por isso até o fim." O diretor olhou para ele com uma expressão indiferente. "Eu entendo sua posição, mas o mundo real não é tão simples assim. Eles terão que se adaptar. E não estou apenas falando da educação formal. Será preciso muito mais do que inteligência para sobreviver nesse ambiente." Carlos sabia que a luta seria árdua, mas agora, em seu coração, uma chama se acendia. Ele estava pronto para enfrentar o que fosse necessário, para garantir que Miguel e Gustavo tivessem as mesmas oportunidades que qualquer outro estudante da escola. Mas a verdade é que, no fundo, ele sabia que o desafio estava apenas começando.
Enquanto o dia seguia, Carlos passou a refletir sobre o que aconteceria a seguir. Ele estava se jogando de cabeça em uma luta que não conhecia, sem ter as ferramentas para ganhar. Mas havia algo que ele já sabia. Não poderia falhar, não agora. Miguel e Gustavo estavam ansiosos e apreensivos. Aquela escola não era apenas um lugar de estudo para eles, era uma promessa. O sonho que Lucas tinha começado e que agora eles precisavam cumprir. Quando se encontraram com Carlos, os dois estavam com os olhos brilhando, cheios de uma esperança incerta. Eles não sabiam se seriam aceitos, se conseguiriam sobreviver ali. Mas algo no olhar de Carlos dizia que eles não estavam sozinhos. Algo estava mudando. "Eu não vou deixar que vocês desistam", disse Carlos com a voz firme, embora o medo ainda estivesse em seu peito. "Vocês são mais do que suficientes, e eu estarei ao lado de vocês, cada passo do caminho." Os meninos olhavam para ele com um misto de gratidão e preocupação. Eles sabiam que o caminho seria difícil, mas a promessa de Carlos lhes dava força. Para eles, era mais do que uma chance de ter uma educação superior. Era uma chance de vida, de transformação, de mostrar que eles eram capazes. Nos dias que se seguiram, Miguel e Gustavo enfrentaram os primeiros obstáculos. Olhares de desprezo, risadas abafadas, sussurros de colegas e até algumas piadas cruéis por parte dos outros alunos. Mas nada foi mais doloroso do que a tentativa de se encaixar em um ambiente que os rejeitava antes mesmo de lhes dar uma oportunidade. Miguel, sempre mais introspectivo, tentava ignorar, mas não conseguia esconder a dor. Gustavo, por sua vez, se sentia incomodado, sempre pronto para reagir. Ele sabia que precisava aprender a controlar suas emoções, mas a raiva ainda queimava dentro dele. Carlos observava de longe, impotente. Ele sabia que não poderia resolver todos os problemas, mas estava ali para apoiar. A cada comentário cruel, a cada olhar hostil, ele ficava mais convicto de que não poderia falhar. Ele estava fazendo isso por Lucas, pelos meninos, por sua própria redenção. Em uma manhã particularmente difícil, Gustavo desabou. Durante o intervalo, um grupo de alunos mais velhos começou a zombar dele e de Miguel, chamando-os de intrusos. Gustavo não aguentou e levantou a voz com raiva. "Nós estamos aqui porque somos tão bons quanto qualquer um de vocês. Vocês não sabem nada sobre nós." Foi um momento de explosão, um grito de dor que Carlos não poderia ignorar. Ele correu até o pátio, onde Gustavo estava com lágrimas nos olhos, enfrentando a hostilidade de um grupo de alunos. "Basta, Gustavo", disse Carlos com a voz trêmula, mas firme. "Eu entendo sua raiva, mas a luta não é contra eles. A luta é por vocês." Ele olhou para os meninos, para Miguel e Gustavo, e viu em seus olhos o reflexo de sua própria dor, de sua própria luta. Ele sabia que eles estavam em uma batalha interna, mais do que externa, e que ele era a última linha de defesa. "Vamos dar o nosso melhor", disse Carlos, agora mais calmo. "Vamos mostrar a todos que merecemos estar aqui. E quando tudo isso passar, você verá que nada será mais forte do que a nossa vontade de vencer." Carlos estava cansado, não apenas fisicamente, mas no fundo da alma. Cada dia parecia mais pesado que o anterior, e a luta contra os preconceitos da sociedade, da escola, de outros pais e até dos próprios alunos parecia interminável. A vida de Miguel e Gustavo havia se transformado em uma constante batalha. Mas, ao mesmo tempo, o que mais doía era ver a dor deles, a dúvida silenciosa nos olhos, o medo de não ser o suficiente, de não conseguir viver à altura da expectativa que, de alguma forma, eles sentiam ser colocada sobre eles. Carlos não podia ignorar o que acontecia dentro daquela escola. As piadas, as olhadas tortas, as falas disfarçadas de gentileza. Cada pequeno gesto de hostilidade era um soco direto no peito. Ele via tudo e se perguntava se estava fazendo a coisa certa.
Miguel não falava muito. Era o tipo de garoto que absorvia tudo sem mostrar o que sentia. Mas os olhares dele, as reações tímidas, as palavras que ele escolhia com tanto cuidado. Carlos sabia o quanto o filho estava sofrendo. E Gustavo? Gustavo era diferente. Seu temperamento explosivo parecia estar à flor da pele a cada instante, e as palavras duras que ele lançava eram, na verdade, escudos para proteger sua própria dor. O garoto estava destruído por dentro, mas não sabia como expressar isso sem transformar tudo em uma luta. Naquela manhã, enquanto se preparavam para a escola, Carlos notou algo diferente nos dois meninos. Miguel, com seu olhar distante, parecia ainda mais fechado. Gustavo, por outro lado, estava agitado, os punhos cerrados, como se estivesse se preparando para enfrentar mais uma batalha. Carlos suspirou, mas não disse nada. Ele sabia que eles estavam à beira de um colapso emocional. O dia foi longo e doloroso. A cada aula, a cada pausa no intervalo, Miguel e Gustavo se afastavam mais da turma. Os meninos tentavam encontrar algum tipo de refúgio, mas as palavras cruéis de alguns alunos ecoavam em suas mentes como um eco insuportável. No fim da tarde, quando o relógio finalmente marcou o final das aulas, Carlos estava esperando no portão da escola, como sempre. Mas, ao ver os dois meninos se aproximando, ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Miguel caminhava com passos mais lentos, os ombros caídos. Gustavo, ao contrário, estava tenso, com o rosto marcado pela raiva, os olhos queimando com um sentimento difícil de entender. "Oi, pai", disse Miguel, tentando sorrir, mas a tristeza no rosto dele era impossível de esconder. "Tudo bem, filho?", Carlos perguntou, a preocupação transparecendo em sua voz. "Sim", respondeu Miguel, mas a palavra saiu abafada, como se não fosse realmente dele. "Eu acho que não foi um bom dia, não é?", disse Carlos, olhando para Gustavo. O garoto não respondeu de imediato, mas Carlos sentiu o peso da revolta em seu olhar. "Fala, Gustavo, o que aconteceu hoje?", foi quando Gustavo não conseguiu mais se controlar. "Eu não aguento mais, pai", ele gritou, o som da voz quebrando o ar ao redor deles. "É todo dia, todo maldito dia. Eles não param, não tem fim. Eles falam de nós, falam de onde viemos, de como somos diferentes. Eles acham que a gente é inferior, acham que não temos o direito de estar aqui. Eu só quero que eles parem." A voz de Gustavo se quebrou no final da frase e o jovem desabou, cobrindo o rosto com as mãos. Carlos sentiu uma dor imensa no peito. Era uma dor que ele conhecia bem, uma dor de impotência, de não saber como curar a ferida de seu filho. Mas naquele momento ele sabia que precisava fazer algo. Algo que fosse além de palavras. Miguel permaneceu em silêncio, a expressão tensa, como se estivesse em um lugar muito distante, num mundo só dele. Mas foi ele quem falou, com uma voz suave, mas firme. "Gustavo, você não está sozinho. Estamos juntos nisso. Você pode gritar, pode xingar, mas não vai mudar o que somos e não vai mudar o que queremos ser. Não vai mudar o nosso valor." Carlos sentiu o impacto daquelas palavras. Era o tipo de coisa que ele esperava ouvir de alguém mais velho, mais experiente. Mas ali estava Miguel, com seus 15 anos, mostrando uma força que ele nunca imaginou ter. Era um sinal de que ele estava se transformando. A dor ainda estava ali, mas ele estava começando a entender o poder de se manter firme, de lutar por si mesmo. "Você tem razão, Miguel", disse Carlos com a voz embargada. "Nós temos uma missão. E não podemos deixar ninguém tirar isso de nós. Nenhuma piada, nenhum olhar, nada vai fazer com que a gente desista do que queremos. E vocês sabem que eu estou com vocês, não importa o que aconteça." Gustavo levantou o olhar, enxugando as lágrimas com a manga da camisa. "Mas e se a gente não for bom o suficiente? E se as pessoas continuarem nos desprezando?" Carlos olhou para os dois, respirou fundo e disse, com toda a força que encontrou dentro de si: "Nós seremos mais do que suficientes.
Não se trata de ser aceito por todos, mas de provar para nós mesmos que somos capazes. Não importa o que digam. Vamos mostrar a eles quem somos. A palavra família estava no ar, mas Carlos não precisava pronunciá-la. Miguel e Gustavo já sabiam que estavam juntos nesse caminho. E com Carlos ao lado deles, a dor de hoje se transformaria na força do amanhã. Carlos nunca imaginou que um dia teria que carregar o peso de tantas vidas sobre os ombros. Quando Lucas se foi, ele sentiu uma dor que rasgou sua alma, um vazio que ele acreditava nunca ser preenchido. Mas à medida que o tempo passava, uma sensação diferente começou a crescer dentro dele. Não era apenas dor, era responsabilidade. A promessa que fizera a Lucas se tornara sua obsessão. Ele agora tinha uma missão e não havia espaço para falhas. Foi durante uma noite silenciosa, após mais um dia de trabalho, que a ideia começou a tomar forma em sua mente. Ele olhou para a foto de Lucas, aquela mesma foto que ainda tinha na sua mesa, e fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Eu vou continuar a luta dele. Vou dar a outros meninos o que ele nunca pôde ter. Carlos sabia que não seria fácil, não seria apenas questão de dinheiro ou influência. Ele precisaria convencer as pessoas de que os meninos da comunidade eram merecedores das mesmas oportunidades que qualquer jovem de classe alta. Ele sabia que, para fazer isso, teria que se tornar mais do que um simples empresário. Ele precisaria ser um símbolo de mudança, um exemplo de que a educação poderia transformar vidas, assim como transformou a de Lucas. E foi assim que nasceu o Fundo Memorial Lucas Duarte, uma iniciativa que visava financiar bolsas de estudo para jovens promissores da comunidade. Um fundo que não apenas homenagearia a memória de Lucas, mas também abriria portas para muitos outros meninos que, como ele, jamais teriam acesso a uma educação de qualidade. O primeiro passo foi duro, pois a maioria dos empresários que Carlos conhecia olhou para ele com ceticismo. Você sabe que isso não vai ser fácil, não é? Disse um velho amigo, Gustavo Silva, enquanto Carlos explicava sua ideia. A educação é uma indústria que move bilhões, e você quer entrar nela, mas com um objetivo altruísta? Está arriscando muito, Carlos. Mas Carlos não se intimidou. Não posso mais ficar parado, Gustavo. Não posso mais assistir a esses meninos sendo esquecidos enquanto eu tenho as condições de mudar isso. E é isso que vou fazer, custe o que custar. Carlos se lançou ao projeto com uma energia incansável. Ele se reuniu com outros empresários, pessoas influentes na comunidade, tentando convencê-los de que este não era apenas mais um projeto de caridade. Era uma necessidade, uma mudança urgente que poderia quebrar o ciclo da desigualdade. Ele falou com emoção, mostrou dados, apontou o futuro possível. Aos poucos foi ganhando aliados, mas não eram apenas os empresários que ele precisava convencer. O maior obstáculo eram as próprias famílias da comunidade, que desconfiavam da mudança de seus filhos para o colégio particular. Eles viam a oferta de Carlos com um misto de gratidão e receio. Para muitos, a simples ideia de ver seus filhos em um ambiente novo, distante de sua realidade, parecia um sonho distante demais, quase inalcançável. E foi aqui que a verdadeira dificuldade começou. A cada novo mês, mais pessoas se aproximavam de Carlos com uma dúvida que ele já conhecia muito bem. Será que esse fundo vai realmente funcionar? E se for só mais uma ilusão? Era o medo do desconhecido, a desconfiança enraizada na pobreza, onde promessas vazias já haviam sido feitas antes. Carlos sabia que, para vencer esse medo, precisaria mostrar resultados. Ele tinha um plano, mas cada passo era uma luta. Cada bolsa de estudo concedida, cada projeto bem-sucedido, era uma vitória contra a descrença que dominava a comunidade. Quando finalmente conseguiu conceder a primeira bolsa de estudo para um menino da comunidade, foi um momento de celebração, mas também de reflexão.
Carlos se perguntou se Lucas estaria orgulhoso. Ele já sabia que não podia trazer Lucas de volta, mas talvez, apenas talvez, ele estivesse criando algo que fosse ainda maior do que ele poderia imaginar. João e Pedro, embora ainda jovens e inexperientes, começaram a florescer com o apoio de Carlos. A confiança que antes parecia um sonho distante, agora começava a tomar forma. Na escola, eles começaram a se destacar, cada um com suas próprias habilidades. Pedro, com sua inteligência rápida, tornou-se o estudante exemplar. João, por outro lado, mostrou uma resiliência e determinação que impressionavam a todos. Carlos, vendo o progresso dos meninos, sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho, porque eles estavam se tornando exatamente o que Lucas queria para eles. E tristeza, porque, apesar do sucesso, ele sabia que Lucas nunca poderia estar ali para ver. Mas a jornada de Carlos estava longe de ser fácil. Ele continuava a enfrentar críticas, desafios e pressões. As palavras dos que diziam que ele estava apenas fazendo isso por causa da memória de Lucas se tornaram ainda mais frequentes. "Você está tentando salvar o mundo com o dinheiro dos outros, Carlos?", disseram alguns de seus críticos. "Você acha que vai mudar a mentalidade de uma comunidade inteira com uma bolsa de estudo?" Carlos não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas uma coisa ele sabia com certeza. Ele não pararia enquanto houvesse uma única criança na comunidade sem a chance de brilhar. A força que ele sentia em cada passo dado, em cada desafio superado, era suficiente para manter sua determinação inabalável. Por mais que a saudade de Lucas fosse uma dor profunda e constante, Carlos sentia que estava cumprindo sua missão. Ele estava honrando a memória de Lucas de uma maneira que ninguém poderia imaginar, e talvez de uma forma que ele nunca seria capaz de explicar em palavras. O legado de Lucas estava vivo em cada aluno que se beneficiava do fundo, em cada sorriso que ele via nos meninos da comunidade. Mas, no fundo, Carlos sabia que isso era apenas o começo. Ele tinha muito mais a fazer e não descansaria até que o mundo visse o valor dessas crianças. O peso da responsabilidade era enorme, mas ele estava pronto para carregá-lo. Por Lucas e por todos os meninos que ainda viriam. O céu parecia mais pesado naquele dia. A tensão que pairava no ar era quase palpável. Carlos sentia o peso da responsabilidade em cada passo que dava e sabia que, por mais que lutasse para dar uma vida melhor aos meninos, o caminho estava longe de ser fácil. Mas enquanto ele se esforçava para segui-lo, uma outra luta começava a surgir diante de seus olhos. Dona Rita. Ela sempre fora uma mulher de caráter firme, com um olhar que parecia capaz de ler a alma de qualquer pessoa. Desde o começo, Carlos soubera que ela seria a chave para alcançar a verdadeira confiança da comunidade. Contudo, ele jamais imaginou como seria desafiador conquistar o coração de Dona Rita. Ela, a princípio, mantinha uma distância, quase como se testasse suas intenções. Não era fácil para ela confiar em alguém, muito menos em um homem que, por mais bem intencionado que fosse, não conhecia a dura realidade da vida na periferia. Não conhecia os sacrifícios que ela fizera para criar seus filhos. Quando Dona Rita o olhou pela primeira vez com um olhar menos desconfiado, Carlos sentiu um aperto no peito. Ela ainda estava tentando entender quem ele era. Ela testava suas palavras, suas ações e até o mais leve movimento de seu corpo, sempre com um olhar de observação. Carlos sabia que estava em jogo algo muito maior do que uma simples amizade. Era a confiança de uma mãe que, após tantos anos de lutas e perdas, precisaria acreditar que ele, Carlos, era alguém digno de ajudar seus filhos. Naquela tarde, ela o convidou para um café. Um gesto simples, mas carregado de significado. Não era só um café.
Era uma oportunidade para se conhecerem melhor, para ela, finalmente, falar o que sentia em relação a tudo que estava acontecendo. E quando ela falou, a verdade que saiu de seus lábios foi tão forte que deixou Carlos sem palavras. Dona Rita olhou para ele, os olhos mais suaves do que ele jamais imaginara, e começou a compartilhar suas dores. Falou sobre os tempos difíceis, sobre os momentos de desespero, quando precisou lutar para dar aos meninos tudo o que eles precisavam, mesmo que isso significasse sacrificar suas próprias necessidades. Ela não tinha dinheiro para roupas novas, mas se esforçava para garantir que eles tivessem o básico. Ela não tinha tempo para descansar, mas nunca deixou que a tristeza tomasse conta de sua casa. Eu já fiz tanto por eles, Carlos, disse ela, a voz embargada. Mas nunca foi suficiente. Não tenho mais forças. Eu só queria que eles tivessem uma chance de uma vida melhor, de não ficarem presos aqui como eu estive. E agora eles estão indo para um colégio de gente rica. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu só não quero ver meus filhos sendo humilhados como eu fui. Carlos ouviu atentamente cada palavra, absorvendo a dor, o medo e a insegurança que ela carregava. Ele sentiu um aperto no peito, como se a responsabilidade de honrar a memória de Lucas e garantir o futuro dos meninos tivesse se tornado ainda mais pesada. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que não poderia deixá-la sozinha. Ele era a única pessoa em quem ela começava a confiar. Ele fez uma promessa que vinha do fundo de seu coração. Dona Rita, eu vou cuidar dos seus filhos. Eles não estão sozinhos. Eu estarei ao lado deles e estarei ao seu lado também. Não vamos permitir que nada os derrube. Eles merecem essa chance e eu farei o que for preciso para garantir que a escola e o futuro deles sejam apenas o começo de uma nova história. Ela olhou para ele por um momento, como se tentasse encontrar alguma mentira em suas palavras. Mas Carlos não vacilou. Ele estava dizendo a verdade e pela primeira vez Dona Rita percebeu isso. Eu ainda tenho muito medo, ela disse, engolindo as palavras. Mas você tem sido bom para os meninos. E eu vejo que você realmente se importa. Talvez eu só precise de mais tempo. Carlos sorriu para ela, um sorriso cheio de compaixão. Eu entendo, Dona Rita. O tempo vai mostrar o que somos capazes de fazer. Eu só peço que você acredite um pouco mais em nós. Eu, os meninos e você. Somos uma família agora. Naquele momento, Carlos sabia que estava começando a ganhar mais do que a confiança de Dona Rita. Ele estava ganhando algo muito mais valioso: o respeito e a amizade de uma mulher que havia passado por tantas dificuldades, mas que, apesar de tudo, ainda acreditava que a vida poderia ser melhor. Ele sentiu, naquele instante, que a jornada deles estava apenas começando. E o mais incrível é que, enquanto Carlos começava a se aproximar de Dona Rita, ele também começava a entender que ele, de alguma forma, precisava aprender com ela. Cada sacrifício que ela fizera para criar os filhos, cada batalha que ela enfrentara sozinha, estava moldando-o de maneira que ele jamais imaginara. Ela, que parecia tão distante e difícil, era, na verdade, a chave para que ele compreendesse ainda mais a verdadeira importância da missão que havia assumido. O tempo passou e a relação entre Carlos e Dona Rita ficou mais forte. Ela se tornou uma aliada fiel. Mais do que isso, ela o ensinava a olhar o mundo de um modo que ele nunca havia feito antes. Dona Rita não apenas confiava nele, ela acreditava no que ele estava tentando fazer pelos meninos. E isso, para Carlos, foi o maior presente que ele poderia receber. E no final do dia, quando ele se retirava para sua casa, sempre pensava em Lucas. Embora ele estivesse tentando construir um futuro brilhante para João e Pedro, ele sabia que o legado de Lucas não poderia ser esquecido.
Era através dos meninos e com o apoio de Dona Rita que ele encontrava força para seguir em frente. Mas, acima de tudo, ele sabia que ainda havia muito por fazer. O futuro deles estava apenas começando, mas ele já podia ver as sementes da mudança começando a florescer. A tensão no Colégio da Paz estava insuportável. Pedro já não aguentava mais as provocações constantes dos colegas. As palavras eram cruéis. A cada dia, uma nova humilhação. Ele tentava se controlar, mas as ofensas começaram a fazer buracos no seu coração. Eles não sabiam quem ele era, de onde vinha, mas ele sentia que todos o viam como um intruso, um estranho entre os melhores daquela escola. Ele queria explodir, gritar, se vingar, mas sabia que isso só pioraria as coisas. Miguel, por outro lado, se mantinha mais quieto. Tentava desviar dos olhares, se perder nas lições, mas até ele sentia o peso do olhar de julgamento. Eles não eram mais crianças da rua, mas continuavam sendo os meninos da periferia. E, no fundo, sabiam disso. O relógio parecia correr mais rápido naquele lugar. Cada minuto era um teste, cada passo dado na escola um lembrete de que eles estavam fora do seu lugar. Mas o pior estava por vir. Carlos, que há tanto tempo se tornara a âncora de suas vidas, sentia na pele o sofrimento dos meninos. Ele sabia que, por mais que quisesse protegê-los, a luta deles era muito mais profunda do que qualquer conversa ou promessa. O ambiente elitista, repleto de pais que não compreendiam e alunos que não aceitavam, começava a pressioná-los até seus limites. Foi durante uma reunião de pais que Carlos decidiu que não poderia mais ficar quieto. As palavras que ouviram durante aquele encontro fizeram sua raiva explodir. "Esses meninos não pertencem aqui", disse um dos pais, com um sorriso arrogante, como se estivessem falando de objetos e não de vidas humanas. Não suportou mais. "Eu sou o responsável por esses meninos agora e vou fazer o possível para garantir que eles tenham os mesmos direitos que qualquer outra criança aqui. Não aceito mais esse tipo de preconceito e vou lutar por eles. Doa a quem doer", disse Carlos, sua voz firme e cheia de uma coragem inesperada. A sala ficou em silêncio por um momento. Alguns pais olhavam desconfiados, outros pareciam surpresos, mas Carlos não recuou. Ele sabia que seu compromisso com aqueles meninos era mais forte que qualquer crítica. Pedro e Miguel podiam não perceber, mas ele estava ali para defender a dignidade deles, nem que fosse contra o mundo inteiro. O dia seguinte foi marcado por uma série de provocações, mas o pior ainda estava por vir. Pedro, sempre mais explosivo, não conseguiu controlar seus impulsos. Ele tinha guardado toda a dor, a vergonha, a raiva dentro de si. E naquele dia, a pressão explodiu. Na hora do intervalo, um grupo de alunos o cercou. Começaram a zombar dele, fazendo piadas pesadas sobre sua origem e seu comportamento. Pedro tentou se manter calmo, mas não aguentou. Em um impulso de raiva, empurrou um dos meninos, gritando: "Por que vocês não param de me olhar como se eu fosse um animal?" A situação virou um caos. Alguns alunos riram, outros ficaram assustados. E logo um professor apareceu, repreendendo Pedro de forma dura. O garoto sentiu uma vergonha tão grande que mal conseguiu levantar a cabeça. O que aconteceu foi algo que ele temia. Ele sabia que iria ser punido. Ele sabia que seria o culpado novamente. Mas, ao contrário do que ele esperava, Carlos estava lá. Ele entrou na sala com uma firmeza que nem ele sabia que tinha. Olhou para o diretor e depois para o professor que repreendia Pedro e disse: "Ele está aqui porque a sociedade, de alguma forma, acha que ele não pertence a este lugar. O que vocês veem como falta de educação é, na verdade, a expressão da dor de quem sempre foi tratado como inferior." Carlos estava disposto a lutar.
Ele desafiou o diretor a olhar para os meninos com mais empatia, a enxergar os filhos de uma periferia esquecida, mas que agora estavam ali, ao lado dos filhos dos poderosos, buscando a mesma oportunidade. Esses meninos têm tanto direito a estar aqui quanto qualquer outro, e vou lutar para que todos entendam isso, completou Carlos, com uma força que deixou todos sem palavras. Quando a reunião terminou, Carlos encontrou Pedro, sentado em um banco à cabeça baixa. Ele se aproximou e com a voz suave disse: "Eu sei o que você está sentindo, Pedro, mas você precisa saber que não está sozinho nessa luta. Eu estou com você e vai ser difícil, mas vai valer a pena. Vamos vencer isso juntos." Pedro levantou a cabeça, as lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, ele sentiu que alguém realmente o via. Não como uma ameaça, não como um erro, mas como alguém que estava merecendo uma chance de ser algo mais. Ele não sabia se as coisas iriam melhorar, mas sabia que Carlos estava ali para defendê-lo, e isso significava o mundo para ele. Miguel, de longe, observava toda aquela cena, e pela primeira vez, sentiu que o peso de sua própria dor começava a ser compartilhado. Ele sabia que a luta não seria fácil, mas com Carlos ao lado deles, a esperança parecia voltar a nascer. Mesmo que ainda não soubessem o que o futuro lhes reservava, agora eles tinham alguém em quem confiar. E naquele momento, Carlos soube que estava cumprindo a missão que havia dado a si mesmo. Não era só uma questão de bolsa de estudo ou de ganhar o respeito da escola. Era sobre mudar a vida de duas crianças, dar-lhes a chance de serem tudo o que o mundo sempre tentou impedir que fossem. A mudança que Carlos tanto esperava finalmente estava começando a acontecer, mas não sem seu preço. O peso da responsabilidade nunca desaparecia. E a luta pela aceitação dos meninos dentro do Colégio da Paz continuava. No entanto, havia algo diferente naquele dia. Algo que mexia com o coração de todos. A manhã começou como qualquer outra, com a rotina de aulas e a tentativa de manter a calma em um ambiente onde, frequentemente, as diferenças sociais pareciam tão evidentes. Mas naquele dia, havia algo especial planejado. A escola organizava uma apresentação sobre projetos de inclusão social, e Carlos sabia que seria o momento perfeito para os meninos se mostrarem para a comunidade escolar. Era a chance deles de mostrar sua verdadeira capacidade de reivindicar seu espaço de uma vez por todas. Miguel e Pedro estavam nervosos, o coração batendo forte, as mãos suando. Mas Carlos estava ali, ao lado deles, encorajando-os. Ele sabia que este era um passo crucial na jornada deles, um momento que definiria a forma como seriam vistos dali para frente. Quando Pedro subiu ao palco, o silêncio tomou conta da sala. Ele nunca havia sido um orador, sempre se sentindo mais confortável em segundo plano. Mas havia algo de diferente nele, algo que fazia seus olhos brilharam com uma intensidade inusitada. Eu nunca pensei que chegaria aqui, que iria ter a chance de falar para todos vocês. Ele começou, a voz falhando no começo, mas logo se estabilizando. Eu sou Pedro e sou da comunidade. Fui criado em um lugar onde as chances de ir para uma escola como essa eram praticamente inexistentes, onde a violência e a falta de oportunidades são o que a gente conhece desde pequeno. Carlos observava de longe, seu peito apertado de emoção. Ele sabia que Pedro estava colocando sua alma naquela fala. O garoto continuava, agora com mais confiança. Mas a vida, ela pode nos surpreender. Eu nunca imaginei que um dia, alguém como o Carlos, que não me conhece, que não tem obrigação nenhuma comigo, fosse me dar a chance de estudar em um lugar como esse. Ele acreditou em mim, quando ninguém mais acreditava. Ele me viu. Pedro parou por um instante, como se o peso das palavras tivesse ficado muito grande para ele. Eu nunca imaginei que alguém fosse acreditar no que eu podia ser. Mas ele acreditou.
E por isso, hoje eu estou aqui falando para todos vocês e sei que eu sou capaz de muito mais. A plateia estava em silêncio absoluto. Alguns visivelmente emocionados, outros não sabiam o que pensar, mas a mudança estava ali, no ar. Pedro estava se mostrando, ele estava se colocando em um lugar onde antes não havia espaço. E isso estava tocando aqueles que o viam como apenas mais um garoto da periferia. Quando Pedro terminou, ele não olhou para a plateia. Seu olhar se fixou em Carlos. Pela primeira vez, ele não sentiu vergonha de estar ali. Não sentiu que sua presença fosse um erro. Ele sabia que, naquele momento, ele estava se tornando algo maior do que imaginava. Miguel, que estava sentado na plateia, sentiu a garganta apertada. Aquela fala de Pedro era a confirmação de tudo o que ele sentia. A prova de que eles tinham a capacidade de ir mais longe. Ele sabia que não era só uma questão de aprender, mas de viver em um mundo onde suas vidas importavam. E foi nesse momento que ele sentiu que a mudança estava acontecendo, não apenas na escola, mas em seu próprio coração. Após a apresentação, a escola organizou um pequeno coquetel. Foi ali que João, até então mais reservado, se aproximou de Carlos. Ele nunca foi bom com palavras, nunca teve a facilidade de Pedro para expressar suas emoções. Mas naquele momento, ele não conseguiu se controlar. "Carlos", disse ele, a voz trêmula, Eu não sei o que seria de nós sem você. Quando o senhor apareceu, a gente não tinha nem ideia do que podia acontecer. Mas agora eu vejo." João parou, olhou para Pedro e depois novamente para Carlos. "Você é a razão de tudo isso. Eu não sabia, mas você é como um pai para mim." Carlos olhou para João, as palavras não saindo no primeiro momento. Ele não estava preparado para ouvir isso. Ele havia dedicado tanto de si mesmo para ajudar aqueles meninos, mas nunca imaginou que fosse ocupar esse espaço em suas vidas. Um pai. Ele não era seu pai biológico, mas naquele instante, Carlos sentiu que de alguma forma ele estava preenchendo uma lacuna que ele não sabia que existia. Carlos respirou fundo, tentando controlar a emoção que vinha à tona. "Eu só quero que vocês saibam que sempre estarei aqui para vocês. Sempre." Os meninos se aproximaram e, em um gesto poderoso, Pedro e João o chamaram de pai. Uma palavra que nunca antes havia saído de seus lábios, mas que naquele momento fazia total sentido. Carlos, com os olhos marejados, sentiu que uma transformação dentro de si estava acontecendo. Ele havia se tornado mais do que um mentor para os meninos. Ele se tornara a família que eles nunca tiveram, a base sólida que eles sempre procuraram, e de alguma forma, ele começava a curar a dor da perda de Lucas. O momento foi curto, mas profundamente impactante. Ali, em um simples gesto de afeto, Carlos sentiu que sua missão estava cumprida, mesmo que o caminho ainda fosse longo. Ele havia plantado a semente da mudança e ela já estava começando a florescer. E assim, a vida dos meninos, que antes parecia uma luta solitária, agora tinha uma força invisível, mas real, que os impulsionava para frente. Carlos sentia que não havia mais espaço para dúvidas. A luta pela educação, pelo respeito e pela inclusão estava mais viva do que nunca. A luta de Carlos, João e Pedro não estava apenas no campo da educação. Estava em cada passo que davam, nas escolhas que faziam e, mais importante ainda, na forma como enfrentavam as adversidades da vida. E agora, à medida que os meninos começavam a crescer, a se destacar na escola e a ser reconhecidos pelos próprios colegas, a história deles estava finalmente ganhando um brilho que antes parecia impossível. Mas o caminho da superação nunca é fácil. Carlos olhava para os meninos com um orgulho crescente. Cada novo passo que eles davam era uma vitória não só para eles, mas para toda a comunidade,
para todos os que acreditaram que a mudança era possível. Ele sabia que o trabalho estava longe de terminar. Havia desafios à frente, obstáculos que precisariam ser enfrentados com a mesma força que os havia trazido até ali. João e Pedro estavam começando a brilhar, não apenas na sala de aula, mas também nas interações com os outros alunos. Eles haviam se tornado referência, mas como sempre, havia aqueles que não queriam vê-los ali. A elite do colégio ainda tinha dificuldades em aceitar a presença deles. E as provocações, embora menos frequentes, ainda existiam. Mas agora, João e Pedro tinham algo que os mantinha firmes: a confiança. Eles estavam ganhando respeito, não por sua origem, mas por sua inteligência, por sua ética e, acima de tudo, pela força que tinham para lutar por um futuro diferente. Cada um deles começava a enxergar em si mesmo aquilo que Carlos sempre soubera que existia: um potencial extraordinário. Certa manhã, durante uma reunião da diretoria, Carlos não conseguiu segurar mais a emoção. Ele estava sentado ao lado de um investidor que havia se tornado um grande aliado no financiamento do Fundo Memorial Lucas Duarte, mas também ao lado de outros empresários que, embora dissessem apoiar o projeto, ainda demonstravam uma resistência implícita. "Nós sabemos que esses meninos são um risco", um dos empresários disse com um sorriso de canto, como se quisesse desmerecer todo o esforço de Carlos. "Eles podem até ter se saído bem até agora, mas eles são de um ambiente muito diferente do nosso. A adaptação não é fácil. E os resultados, quem garante que continuarão assim?" Carlos sentiu a raiva crescer em seu peito, mas ele não podia se deixar levar pela emoção. Ele sabia que as palavras, por mais dolorosas que fossem, eram apenas mais um obstáculo a ser superado. O que garante o sucesso deles é a confiança que eles têm em si mesmos agora. Carlos respondeu, a voz firme, sem hesitar. "Eu vi cada um deles superar limitações que muitos jamais conhecerão. Eles não são números em uma planilha. Eles são jovens que, com apoio, têm a capacidade de mudar o futuro de suas famílias e de toda a comunidade. E eu vou garantir que isso aconteça." Ele olhou diretamente para os olhos dos empresários, sentindo o peso das palavras, mas sabendo que precisava ser implacável. Ele não estava ali para convencer quem não queria ser convencido, mas para garantir que sua missão fosse cumprida, por Lucas, pelos meninos e por todos que ainda acreditavam que a educação era a chave para a verdadeira mudança. A reunião terminou, mas a batalha estava longe de acabar. Carlos sabia que precisaria de mais aliados, mais recursos, mais estratégias. Mas ele tinha algo que ninguém mais tinha: a certeza de que os meninos eram a prova viva de que, com oportunidades, qualquer um poderia superar a adversidade. Ele só precisava garantir que essas oportunidades fossem oferecidas. Nos dias seguintes, a mudança começou a acontecer de formas pequenas, mas significativas. João e Pedro começaram a se destacar mais nas atividades da escola, mais à vontade com as aulas, mais respeitados pelos colegas. João, que sempre fora o mais tímido, agora falava com mais confiança, levantando a voz nas discussões, sem medo de expor suas ideias. Pedro, por sua vez, se tornara o líder do grupo, o defensor de todos, mas sem perder a humildade. Ele, que antes escondia seu talento para evitar críticas, agora se orgulhava do que sabia. E Carlos observava tudo isso com o coração acelerado. Ele via os meninos ganhando confiança, mas também via a dor da perda que ainda o acompanhava. Ele sentia que a saudade de Lucas nunca iria embora, mas de alguma forma ele estava conseguindo encontrar um novo propósito. Um propósito que ia além de sua dor pessoal. Dona Rita, que antes era uma figura desconfiada, começou a se aproximar mais de Carlos. Ela via o esforço dele, ela sentia a sinceridade de suas ações. E agora, mais do que nunca, ela entendia que Carlos não era apenas um benfeitor.
mas alguém que de fato estava disposto a mudar a vida de seus filhos. Eu vejo o que o Senhor tem feito por eles, disse ela em um dos dias, durante uma conversa franca no jardim de sua casa. Eu vejo o quanto eles cresceram e sei que não seria possível sem você. Eu só não sabia como confiar no começo, mas agora eu vejo que meu Lucas estaria muito feliz por eles estarem sendo cuidados por alguém como você. Carlos olhou para Dona Rita, sentindo uma onda de gratidão e emoção. Ele sabia que, no fundo, ele já era parte daquela família. Ele não estava mais ali como alguém de fora. Ele havia se tornado um pilar, uma presença constante, não apenas para João e Pedro, mas também para Rita. Era o momento que ele precisava para entender que seu próprio processo de cura estava começando. Ele já não sentia que o vazio da perda de Lucas era insuportável. Ele sabia que, de alguma forma, Lucas continuava vivo, através dos meninos, através da luta e através de tudo o que estava sendo construído. A transformação estava acontecendo não só na vida dos meninos, mas na vida de todos ao seu redor. E para Carlos, essa era a maior prova de que sua missão estava realmente cumprida. O grande dia se aproximava. A formatura de João e Pedro estava marcada, e Carlos não sabia como se sentia. Era uma mistura de orgulho e dor, alegria e tristeza, felicidade e uma saudade que nunca iria embora. Ele olhava para os meninos, agora jovens adultos, e via neles não apenas os garotos que ele havia acolhido, mas os homens que se tornaram. Eles eram a prova viva de que tudo o que ele havia feito, todas as noites em claro, as dificuldades enfrentadas, cada lágrima derramada, tinha valido a pena. Eles eram o legado de Lucas. E ao mesmo tempo, eram muito mais do que isso. João estava radiante, com um sorriso que sempre fora tímido, agora aberto e confiante, como um homem que sabia que seu lugar no mundo estava assegurado. Pedro, por outro lado, se mantinha sério, mas seus olhos não escondiam a gratidão. Ele não precisava de palavras para demonstrar o que sentia. Sabia que sua vida havia mudado para sempre e que a mudança não tinha sido apenas sua, mas de todos ao seu redor. Carlos havia sido o farol que os guiou, o pai que nunca tiveram, mas sempre precisaram. A cerimônia foi marcada por um momento de emoção coletiva. A escola, que antes hesitava em aceitar os meninos, agora os reverenciava. Quando o nome de Lucas Duarte foi mencionado durante a cerimônia de premiação, o auditório inteiro silenciou. Havia algo de profundo e poderoso naquela homenagem. Não era apenas sobre a morte de Lucas, mas sobre o impacto que ele causou em tantas vidas. Era sobre o legado que ele deixou e o como, a partir daquele momento, ele nunca seria esquecido. Carlos sentiu o coração apertar quando os meninos subiram ao palco, os dois segurando seus diplomas. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele as manteve sob controle. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão grande que mal podia processar. Ele sabia que ali, naquele momento, ele havia cumprido sua missão. Eles estavam prontos para voar, prontos para mudar o mundo. Quando a cerimônia terminou, todos se reuniram no pátio da escola, onde Carlos, João e Pedro se encontraram com Dona Rita. Ela os observava, com um sorriso no rosto, mas seus olhos traíam a emoção que ela sentia. Era difícil acreditar que tudo aquilo tinha começado com um simples gesto de bondade. Ela nunca imaginou que seus filhos estivessem destinados a algo tão grandioso. E mais do que isso, ela sabia que ela mesma havia sido transformada ao longo de todo o processo. Carlos não era apenas o homem que havia transformado a vida de seus filhos, ele a havia transformado também. Ela agora acreditava, com toda a sua alma, que tudo era possível. A dor do passado, embora ainda presente, estava agora sendo substituída pela gratidão. Eu nunca imaginei que chegaria até aqui,
Dona Rita disse, com a voz embargada, enquanto olhava para os filhos. Mas hoje, olhando para vocês, eu sei que tudo o que passei valeu a pena. Carlos, você fez mais do que transformar a vida deles. Você transformou a nossa. Eu não sei como agradecer. Carlos olhou para ela e com a voz firme respondeu. Não há o que agradecer, Rita. O que fiz foi por vocês. E pelo Lucas. Ele é o motivo de estarmos todos aqui hoje. Os meninos, agora com os olhos marejados, se aproximaram de Carlos. João foi o primeiro a falar, sua voz agora forte, sem hesitação. Carlos, não sei como dizer, mas o Senhor foi como um pai para nós. Sempre esteve ao nosso lado, mesmo quando ninguém mais estava. O Senhor nos deu uma chance que ninguém mais deu. E hoje, eu sei que sem o Senhor a gente não teria chegado até aqui. Pedro, com um olhar intenso, complementou. O Senhor é o motivo de a gente ser quem somos hoje. Nos fez acreditar quando tudo parecia impossível. E por mais que a saudade do Lucas seja enorme, a gente sabe que o legado dele vive em tudo o que estamos conquistando. Carlos olhou para eles, os dois agora mais seguros, mais fortes, mais do que ele jamais imaginou. Ele os abraçou. E naquele momento, todas as palavras que ele não conseguia dizer estavam ali, no simples gesto de apoio, no toque das mãos, no abraço apertado. Eles eram os filhos que ele nunca teve, mas que agora ele amava como se fossem seus. Eu sempre vou estar com vocês. E se eu pudesse, mudaria o mundo inteiro para que o futuro de vocês fosse ainda melhor. Carlos disse, a voz rouca de emoção. O Lucas sempre estará conosco, não importa o que aconteça. O que conquistamos hoje é apenas o começo. Enquanto eles se afastavam, a multidão ao redor parecia se dispersar, mas para Carlos, João e Pedro, o mundo parecia ter parado. Eles estavam prontos para seguir em frente, para voar, para conquistar. A dor da perda nunca desaparecerá por completo, mas agora ela fazia parte de algo maior. Algo que Carlos nunca imaginou que poderia existir. A certeza de que ele havia cumprido sua missão, de que ele havia feito a diferença. E no final, ele percebeu que, embora a dor nunca desaparecesse completamente, ela agora tinha um novo propósito. Ela havia dado origem a algo ainda mais poderoso, o legado de Lucas, a transformação de duas vidas e a esperança de um futuro melhor para todos.